Olá, promessa é dívida. Eu falei que eu ia fazer o vídeo, além do texto no blog, para falar sobre a palestra da Super Nanny. Então vamos lá. A palestra que eu assisti durou em torno de umas 2 horas e meia. A Super Nanny trouxe bastante conteúdo teórico. Achei até que ela ia falar mais da prática, né? Devido ao fato dela ter visitado mais de 150 famílias, como ela mesma disse. Então, achei que ela ia trazer mais coisas do dia a dia, assim, que ela vivenciou. Embora o que ela citou na teoria foi muito interessante. Eu acho que acrescentou bastante para mim e para os pais que estavam lá presentes. E são tópicos que vale a pena a gente dar uma analisada, sabe? Vale a pena a gente refletir como que a gente faz na nossa casa. E dica é sempre bom, né? No caso dela, que tem muita experiência, melhor ainda. Então, vamos lá. Vou seguir aqui o texto, então vocês não notem que eu vou ficar olhando para baixo, tá? Porque o texto já tá pronto e eu vou seguir os tópicos por aqui. O nome da palestra foi A Arte de Educar, com Amor e Limites, que foi um título muito parecido com o texto meu do blog, então eu fiquei bem contente. Eu fiz um texto lá um tempo atrás, que ficou muito legal, quem quiser dar uma olhadinha. E ela começou com o primeiro tópico falando que educar é vida. Em que sentido ela quis dizer isso? Ela quis dizer que educar tem uma carga que a gente traz do que nossos pais fizeram com a gente, do que a nossa família fazia, do que eles consideravam certo e errado, o que eles achavam que, né, que a criança podia e não podia, como é que era o relacionamento entre a família. Então, ela diz que a gente não pode esquecer disso, tá? A gente tem que partir disso para começar a entender o processo de educar as crianças. Aqui ela citou um ponto muito, assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que fez muitos pais repensarem, porque ela falou o seguinte: antes da gente criticar os nossos filhos por algum comportamento que eles estão tendo, ou uma coisa que eles estão falando, ou o jeito que eles estão falando aquela coisa, a gente tem que parar e pensar que influência nós pais tivemos sobre isso. Então, por exemplo, por que o meu filho está respondendo pra mim desse jeito? Isso me irrita, eu não gosto disso, mas o que eu tenho a ver com isso? Então ela deu 4 perguntas que a gente deve fazer para facilitar. O que eu fiz? O que eu não fiz? Né? O que eu falei ou o que eu deixei de falar? Então, assim, ele tá falando assim ou porque você fez alguma coisa que ele usou de exemplo, ou que ele tá usando de alguma forma muito esperta, né, contra você, porque as crianças são muito inteligentes, ou você deixou de falar, você deixou de fazer. A primeira vez que ele fez isso, você não falou nada, a segunda também não, a terceira você ficou nervosa. Como é que ele vai adivinhar se até ali tava tudo bem? Então, é um ponto bem difícil, porque a gente tem que se autocriticar nesse aspecto, e realmente ela diz que todos os comportamentos que as crianças têm, que os que mais nos enervam, tem muito a ver com a gente, com os pais. Então, foi o primeiro ponto que ela pegou na ferida, assim, o pessoal deu uma risada. Eu acho que vale muito a pena pra gente refletir. Claro que no auge do nervosismo, ou né, que a gente perde a paciência, a gente não consegue ter essa pureza de mente para fazer essa reflexão, mas depois eu acho que vale muito a pena, até porque a gente quer melhorar, né? Se a gente não tá gostando de um certo comportamento, de uma certa atitude dos nossos filhos. Então esse foi o primeiro ponto. Ela segue então falando de autoridade. Ela diz que a autoridade é um direito dos pais, que a gente não tem que se sentir desconfortável com isso. Os pais têm sim autoridade sobre os filhos, e isso engloba o próximo tópico que ela falou, que é responsabilidade. Então, quanto mais responsabilidade você tem, mais autoridade você tem. Então, quem é responsável pelo seu filho? Você e o pai dele, no caso, a mãe e o pai. Então, a autoridade sobre eles também é de vocês. Não tenham vergonha disso, não tenham medo disso. A criança tem que entender que é assim, para ela acreditar e ela respeitar. Se você mesmo duvidar, se você mesmo ficar inseguro de querer botar ordem, de querer ser respeitado dentro de casa, a criança sente isso. E aí quem é pai sabe que eles realmente passam por cima e usam disso para fazer o que querem, como querem. Então, ela fala muito que sim, eu tenho que exigir dos meus filhos o que eu concordo, que é pro bem de todos, da família, mas eu tenho que saber o que eu quero que ele faça, como ele faça e quando ele faça. Então não adianta você exigir da criança uma coisa que nem você definiu pra você ainda de que forma é a que você acha certa.
Ela destacou bem esse ponto. E se ele não souber fazer da forma que você quer, você pode ensinar, você tem que ensinar. Essa também é a sua responsabilidade. Né? Então, assim, ó, eu quero que você, filho, você venha da escola, você faça isso, isso, que... Ah, tá, mãe, mas eu não sei como é que eu faço isso. Então, peraí que eu vou te ensinar, vou fazer uma vez contigo, pra você ver como é que é. Então, a autoridade, ela anda com a responsabilidade. É nesse ponto que ela quis falar. Aqui foi uma parte da palestra que todo mundo deu muita risada, porque ela deu um exemplo assim, pra falar de autoridade, né? Você não pergunta pro seu filho se ele quer tomar banho. Querido, vamos tomar banho? Ali você fez uma pergunta, ele só vai te dar 2 respostas, sim ou não. E provavelmente vai ser não, porque ele tá brincando, porque ele não quer tomar banho, porque isso, porque aquilo. Só que você não pode achar ruim se você mesmo fez a pergunta, entende? Então ela fez uma brincadeira que ela falou assim, você primeiro pergunta, ah, filho, vamos tomar banho? E a criança diz, não, mãe, eu tô vendo TV, tá acabando o episódio. Aí passa 5 minutos e você diz assim, filho, por favor, vamos tomar banho, daqui a pouco eu tenho que fazer o jantar, não sei o que. Eles, não, mãe, peraí, agora é só não sei o que. E aí vocês vão nessa, né? Um empurra e um nega e um empurra. Até que você diz assim, filho, sabe aquele carrinho que você queria lá no shopping? Pois é, se você tomar banho, a mãe compra aquele carrinho pra você. Ou seja, como diz ela, você tá negociando com a criança pra ela tomar banho. Entende? Isso não pode, não tem cabimento. Então ela diz, hoje você vai dar um carrinho, amanhã você vai ter que dar o quê? Pra ela tomar banho. Entende? Então, todo mundo deu risada. Eu acho que muita gente já fez isso algum dia ou se viu nessa situação. Então é verdade. Pai tem autoridade, mãe tem autoridade pra dizer agora é hora de tomar banho. Resmungue o quanto resmungar, reclame o quanto reclamar, mas é hora de tomar banho. Por quê? Porque você sabe qual é a rotina da família, você sabe os horários que as crianças têm que fazer as coisas e eles têm que entender isso e respeitar, certo? Foi um ponto que ela falou e que foi... o pessoal deu muita risada. Como eu falei ali, o próximo ponto foi responsabilidade, né? Que tá ligado à autoridade. Quanto mais responsabilidade sobre um assunto, mais autoridade você tem sobre ele. E aqui ela fez um comentário muito pertinente para os dias de hoje, que ela disse o seguinte, não sintam culpa. Pais, não se permitam se sentir culpados. Seja porque você não tem tempo, seja porque você não tá fazendo do jeito que você queria, seja porque, sabe, independente do assunto relacionado aos seus filhos, não sintam culpa. E aí ela falou uma frase que eu achei uma das mais fortes da palestra inteira, que ela disse o seguinte, a pessoa que se sente culpada se torna permissiva. Né? Então, assim, porque eu chego tarde da noite, eu não tenho tempo pra interagir muito com meu filho durante a semana, se ele me fizer uma coisa errada, eu não vou falar nada. Se ele se comportar mal comigo, se gritar comigo, me destratar, eu vou deixar assim, porque eu não quero, nesse pouco tempo que eu tenho com ele, ainda discutir com ele. Ela disse que isso não pode, entende? Claro que você se sente mal, claro que você pode chegar pra criança e dizer, filho, eu sei que você tá sentindo a minha falta, no final de semana a gente vai tirar um tempinho pra fazer aquilo que você gosta, vamos dizer, um piquenique, ou nós vamos, sei lá, andar de bicicleta, mas, né, nem por isso você tem que ser permissivo com as ações dele dentro de casa. Não pode gritar com a mãe, não pode agir dessa forma, entende? Porque ela diz que é aí que tá o erro, é da culpa que vem essa permissividade que tá acontecendo tanto hoje. Achei a frase muito forte e me fez pensar muito. Vamos seguir para o próximo tópico, que foi respeito. Né? Na definição dela significa acatamento, consideração, dar atenção. Então ela diz que respeito se cria dando o exemplo dentro de casa, seja entre os pais, seja com uma avó, seja com uma babá, uma pessoa que trabalha na sua casa. Trate com respeito as pessoas ao seu redor para a criança ver como que é tratar as pessoas com respeito ao seu redor. E ela comentou como é que se diz, como é que posso dizer? Tu dá respeito para a criança dando atenção para ela, olhando nos olhos dela, tirando os poucos minutos que você tem para interagir com ela e fazer coisas que ela acha importante. Porque daí na hora que você tiver que fazer uma coisa importante, você vai dizer, filho, a mãe brincou um pouquinho com você, aquilo era importante pra você, mas agora a mãe tem uma coisa que a mãe precisa fazer que também é importante. Seja que coisa for, entende? Um relacionamento de respeito pros dois lados. E, de novo, sem culpa. Tá? Eu achei bem interessante essa colocação dela. E, claro, tem muitas outras coisas que eu poderia acrescentar no sentido de que o respeito eu sinto na prática com as crianças. Elas se sentem respeitadas quando a gente fala sério com elas.
quando a gente explica as coisas pra elas, quando a gente ouve elas, né? Então, assim, escuta o que teu filho quer dizer, por que que ele tá indignado, por que que ele é contra o que você tá pedindo ou o que você tá falando. E deixa ele ver que você presta atenção nele, você considera a opinião dele. Depois, claro, você explica, ó, mesmo você achando isso, a mãe entende o seu ponto de vista, mas por isso, por aquilo, eu não posso fazer do jeito que você quer, né? Ou você não pode fazer do jeito que você quer. Então, esse tópico é bem interessante, eu acho que renderia muitas conversas, mas eu vou seguir aqui porque a palestra foi longa. O próximo ponto, então, foi limites, próximo tópico. Ela fala que a gente tem que falar para a criança que a gente ama ela, mas que a gente tem que colocar esses limites, essas regras, né, por amor, porque a gente sabe que é melhor para ela e pelo bem da família inteira. Então, ela insiste que a gente fale isso para a criança não achar que é tudo da cabeça da mãe, por teimosia, por seja lá o que for. Então, ela fala que a gente tem que buscar um limite por reconhecimento. É um fato bem, bem difícil a criança reconhecer que você tem esse direito, né? Mas eu acho que num dia a dia, numa repetição de fatores, a gente consegue chegar nesse ponto. Ela fala que a criança precisa de limites, né? Que isso é muito importante para o desenvolvimento dela. E que a gente tem que fazer limites pelo lado negativo, mas também pelo positivo, no sentido de que assim, você não pode pegar o controle, por exemplo, uma criança pequena. Ó, filho, você não pode pegar o controle, mas esse aqui você não pode, mas, vamos dizer, né, esse aqui é seu, vamos brincar com esse aqui? Então, assim, mostrar pra criança o que pode e o que não pode. Nunca só focar no negativo. Sempre, né, levar alguma coisa positiva junto, um limite no aspecto do positivo, do que ele pode fazer, pra que não foque sempre numa coisa ruim, né? Que a criança não tenha essa sensação sempre de que ela não pode fazer nada. Vamos para o próximo. Disciplina, né? Que ela definiu como conjunto de prescrições ou regras destinadas a manter boa ordem. Obediência à autoridade. Ensinar, deixar marcas positivas. A disciplina, ela focou no sentido assim, ó, de que em vez da gente usar a disciplina como uma coisa ruim, com a palavra, por exemplo, castigo, a gente tem que usar ela como uma coisa positiva, tá? Porque o castigo é quando a gente já não tem mais o que fazer e a gente já chegou no limite e já é tarde demais. Então, tentar disciplinar a criança ainda antes de chegar no limite dela. E uma coisa que ela falou que não se chama de cantinho do castigo, né? Aquela coisa de botar a criança pra pensar e tal. Chama de cantinho da disciplina. Começa a tratar isso como uma coisa positiva, uma coisa pro bem da criança, em vez de ficar falando castigo, que é uma coisa punitiva, negativa, que vai fazer ela se sentir mal. Ela seguiu, então, com o tópico organização. E aqui foi bem pros pais. Ela disse, muitos pais perguntam por que na escola as crianças se comportam, por que na escola é tão fácil? Porque a escola tem organização. A escola tem regras, a escola tem rotina, né? E organização. Então, ela diz, claro, as crianças já entendem, chegou na escola, tem que tirar a lancheira da mochila, a professora tá falando, tem que ficar em silêncio, tem que esperar um sinal para a próxima aula. Como aquilo é igual todos os dias e não tem como não cumprir isso ali porque eles vão ser chamados a atenção, eles param de tentar fugir daquilo ali, tentar fazer diferente, porque eles sabem que vai ser assim e pronto. Então, ela defende que em casa a gente também tem que ter isso. Tem que ter a rotina, tem que ter os horários. A criança vai ter horário para fazer uma brincadeira, a criança vai ter horário para fazer as refeições, a criança vai ter um horário para assistir TV, se os pais quiserem, vai ter um horário para dormir, principalmente. E vai ter uma sequência, que é o que ajuda muito eles. Desde bebês eles já entendem uma rotina no sentido de sequência. Ó, eu vou mamar, depois vou arrotar, depois vou dormir, no caso do bebezinho, né? As crianças, vou chegar da escola, vou arrumar minha mochilinha, vou jantar, vou tomar meu banho, vou ter um tempinho pra brincar, depois cama. Quando a gente insiste nessa rotina e deixa a criança entender ela, a criança fica muito mais segura. A Super Nanny comentou isso, ela diz a rotina traz segurança para a criança, o cérebro dela está sendo muito estimulado o tempo inteiro, ela está trazendo muita informação para a vida dela o tempo inteiro, e quanto mais segurança ela sentir dentro de casa, mais ela vai poder assimilar isso tudo e mais ela vai poder desenvolver o que ela precisa desenvolver.
Então, ela colocou esse aspecto de organização como uma coisa imprescindível pra gente fazer, pra gente trazer pra eles, pra que eles possam se beneficiar disso, certo? O próximo tópico é amor, que eu não tenho nem muito o que falar, né? Amor é a base de qualquer relacionamento pais e filhos. Aqui ela usou uma frase muito bonita que eu vou trazer pra vocês, que ela fala do amor de Deus. E ela diz assim que a gente deve usar Deus como um amor maior, né? No sentido de que ele vai alimentar os pais de amor e os pais vão transbordar esse amor para passar para os filhos. Achei isso muito bonito e é fato, né? Quando a gente tá em paz, quando a gente tá se sentindo bem, amado, cuidado, a gente pode fazer isso pelos nossos filhos. Então achei muito bonito ela citar Deus aqui, nesse momento. O próximo tópico foi indivíduo, né? Que ela comenta da individualidade da criança, que a gente tem que considerar isso. E ela fala em evitar comparações, isso também a gente sabe, né? Entre irmãos ou entre outras crianças, seja de fase de desenvolvimento. Ah, meu filho já andava com essa idade, meu não anda. Para ela evitar isso, porque cada um é cada um, né? Cada um vai ter habilidades diferentes do outro. E uma coisa que ela falou que foi muito interessante para mim, principalmente, foi assim, ó, que a gente tem que achar os talentos dos nossos filhos, achar no que eles são bons, no que eles têm facilidade e desenvolver isso com eles. Porque assim a gente vai conseguir aumentar a autoestima deles. Então é uma forma muito simples da gente fazer eles se sentirem bem, eles se sentirem fazendo uma coisa que eles são capazes, eles serem reconhecidos por aquilo que eles estão fazendo, e isso faz a autoestima deles ir lá em cima. É muito, muito, muito bom, achei. É uma responsabilidade nossa como pais. E eu tenho mania, por exemplo, de levar as meninas sempre, uma faz balé, vou levar as duas no balé, uma faz natação, as duas vão pra natação. Até agora elas são pequenas, tô fazendo mais pensando nas atividades que se fazem bem pra saúde e tal, mas eu acho que daqui pra frente tem que sim considerar o que cada uma é boa fazendo, o que cada uma tem facilidade, o que cada uma gosta, para então fazer essa sequência que ela falou de desenvolver, elas se sentirem bem, elas serem reconhecidas, então a autoestima delas aumentar. Achei esse ponto muito interessante. Seguiu com o tópico elogiar, né? Ela diz que o elogio ele tem muita função no processo educacional, a criança precisa disso e ela acredita muito na palavra dos pais. Então, cuidado com os rótulos. Ah, tu é um bagunceiro mesmo. Poxa, se meu pai diz que eu sou um bagunceiro, é porque eu sou bagunceiro, então vou ser bagunceiro. Né? Cuidar com o poder das palavras que os pais têm, porque nós somos, assim, a referência deles, né? E usar o elogio, ela falou bastante assim, ó, quando acorda, poxa, filho, que bom que a gente tá junto, que bom mais um dia pra gente, né, passar, que legal que você tá aqui comigo. E na hora de dormir, poxa, ó, o nosso dia foi muito bom, você foi uma companhia muito agradável, a mãe e o pai são muito felizes de poder passar mais um dia com vocês. Assim, ela começa o dia se sentindo animada, até se ela acorda meio de mau humor, tal, no intuito de tentar ajudar ela a ficar mais pra cima, mais disposta. E ela termina o dia se sentindo mais segura, mais tranquila, mais amada. Então ela comentou que são 2 pontos legais da gente elogiar na rotina das crianças, na hora de acordar e na hora de dormir. O último tópico foi incentivar, que ela fala em estimular a criança, incentivar com legal, ó, eu tô aqui, se tu precisar eu tô aqui, né? Você consegue, vai que você consegue, dar essa força, né, esse estímulo motivacional pra criança. Não usar só a parte da ameaça, né? Ah, não, se tu não fizer aquilo, eu tiro aquilo. Não usar só da ameaça, usar do incentivo também na hora de estimular eles, antes de precisar usar a ameaça. Aqui é um ponto meio delicado, porque eu vou dizer da experiência que eu tive com as minhas filhas, de que uma delas não gosta de incentivo. Uma delas, quando ela sente que a gente tá começando a incentivar, ela sente isso como pressão. E daí ela trava, e daí ela diz, eu não consigo, e pronto, daí ela para. Então, conheça o seu filho, né? Veja o que funciona pra ele, não só nesse último tópico, mas em todos que ela citou. Mas tô falando porque foi um dos pontos que ela colocou. E sim, pra uma das minhas filhas isso é extremamente positivo e eu uso bastante com ela, dá bastante resultado. Então, assim, foram esses tópicos. Eu tentei resumir para não ficar um vídeo muito longo. Foi muito instrutiva a palestra. Eu acho que tudo que a gente escuta faz bem. A gente vai repensando as nossas atitudes, a gente vai
melhorando, né, na educação que a gente quer dar para as crianças. E no blog tem o texto completo, item por item, algumas considerações minhas sobre cada um, que eu não quis colocar tudo aqui para não estender também demais o vídeo, certo? Então esse foi mais um papo de mãe. E espero que vocês gostem, comentem aqui, se quiser se inscrevam no canal para receber por e-mail quando tem vídeo novo. E até a próxima.